Então, o que que estamos falando? Estamos falando de um objetivo muito claro. Qual que é esse objetivo? Que é implementar, dentro desse percurso formativo, implementar na projetualidade vocacional uma dinâmica que ela é transformadora. Implementar uma dinâmica que vá da conscientização das necessidades individuais para a construção de novos significados, que vá na direção da busca de sentido. E isso, então, visa a globalidade do ser humano e da existência, visa a globalidade da vocação, a busca de significado e a busca de sentido. Estamos falando, minha gente, de uma aspiração que vai na busca da mudança, né? Então, não falamos somente do sofrimento por si mesmo, até porque nós, como cristãos, não olhamos para o sofrimento como um fim em si mesmo, mas sim como uma possibilidade de que alguma coisa pode acontecer para além do sofrimento. E a gente busca, então, não somente as questões categóricas de personalidade, mas nós estimulamos o religioso, o presbítero, a vida religiosa consagrada como um todo, a buscar uma nova perspectiva e não ficar com os braços cruzados. Esperar não é cruzar os braços e esperar que tudo se resolva. Então, o objetivo que nós estamos falando quando nos referimos a um psicodiagnóstico ou a um conhecimento do ser humano na sua dinâmica, nós queremos estimular a natureza transformadora. Eu diria que esta é uma das características da vocação. Dentro ali da vocação tem essa característica importante, que é a sua natureza de transformação, né? De, em cada estação da vida, procurar um novo caminho e uma nova perspectiva. E eu diria assim que, em outras palavras, é a redescoberta do percurso e do planejamento vocacional está inserido dentro de toda a existência. Então, novamente, conforme nós desenvolvemos a nossa vida, nós também vamos desenvolvendo a nossa vocação e vice-versa. Tá. Então, dessa forma, os novos elementos da natureza formativa, elas são introduzidos, por um lado, na perspectiva da psicodiagnóstica, né, na perspectiva vocacional, que é a dimensão histórica, mas também uma dimensão evolutiva. A dimensão histórica permite a gente de identificar a continuidade, pela qual é possível explicar por que alguém se tornou aquilo que ele é. Mas também nós olhamos, nessa perspectiva evolutiva e da projetualidade, a questão evolutiva, porque nós vamos entender e aprofundar as mudanças que foram ocorridas ao longo do tempo e que, portanto, pode continuar como sendo um recurso para ser usado quando nós falamos da história de alguém. Então, entendemos como o ser humano tornou-se aquilo que ele é e entendemos também aquilo que o ajudou a tornar-se aquilo que ele é, que são os elementos importantes e fundamentais, principalmente quando falamos do sofrimento, das tantas crises na vida religiosa e presbiteral. Tá? Então, a combinação dessas duas dimensões, ou seja, essa dimensão da história, mas também essa dimensão evolutiva, permite a gente distinguir o particular na unidade, né? Aquele de uma vida de comunidade, numa vida de um presbitério, entendemos que não somos todos iguais e vivemos a nossa vida de maneira assim, bastante diferenciada, e até mesmo a vocação, né? Como religiosos e presbíteros. Então, a integração desses novos elementos que são trazidos, digamos, por um psicodiagnóstico na perspectiva vocacional, ajuda principalmente a desenvolver e a rever o processo formativo no qual cada um está inserido. Portanto, não basta a gente perguntar, não basta a gente querer saber como a pessoa é constituída, ou até mesmo tentar classificar quais são os problemas que ela poderá manifestar ao longo da sua vida. Não basta somente olhar para a pessoa na perspectiva do seu sofrimento e da sua problemática, mas a gente tem que olhar como essa personalidade, como essa pessoa
vivencia a sua vida, a sua história, qual que é a sua dinâmica. E quando a gente olha para isso, nós praticamente descobrimos um código, né? E aquele código que a gente um código distintivo, com o qual a gente tem acesso às diversas áreas da história da vida de uma pessoa, da história de vida de alguém, mas também esse código, essa senha, em que a gente acessa outras dimensões que também estão ligadas à vocação. Isso ajuda a entender diversamente o sofrimento que tantas vezes vem dessas questões relacionadas, seja à psicologia, seja ao contexto relacional em que a pessoa ela está inserida. Então, isso tudo só é possível observando. É possível olhar, avaliar e entender como é que alguém encara a vida, como é que alguém leva em frente e quais são as características pelas quais é importante considerar, importante de fundamentar e trazer presente para esses contextos.